Amores, boa tarde, como é que vocês estão? Ontem eu não vim fazer live, fiquei com saudade de vocês, mas é que ontem eu escolhi ir no parque, ir com o Gui no parque. O Gui foi comer açaí, eu não comi açaí porque eu ainda tô me cuidando, né? Agora nesse finalmente relacionado à Covid. Para quem não sabe, eu peguei Covid, mas gente, hoje eu acordei sem sentir absolutamente nada. Eu já não estava sentindo, mas sabe quando você acorda assim com uma sensação de que acabou? Assim, Ingra, pode ir fazer o teste porque já foi, sabe assim? Mas eu não tive tempo, tive um dia assim cheio dentro de casa. E tô me sentindo ótima. Amanhã de manhã cedo vou fazer uma caminhada. Beijos pra Brendinha. Vou fazer caminhada amanhã cedo e aí na volta da caminhada já vou fazer o teste, porque assim, eu não vou falar certeza absoluta, mas olha, tudo indica que já foi essa Covid e foi super tranquilo. Pra quem não sabe, eu fiz outras lives, né? Desde o dia que eu fiz o teste e deu positivo, eu já estava há alguns dias, mas estava tudo muito leve. Eu só fiz o teste porque algumas pessoas que estavam comigo na virada do ano testaram positivo. E aí eu vi que eu estava positiva, né? Eu não podia arriscar outras pessoas caso eu quisesse encontrar. Então eu fiz o teste e estou isolada desde então. Mas tem sido tudo muito tranquilo e é interessante que um dos sintomas que deixava claro que eu estava com Covid foi um sono, um tempo de sono maior. Ou seja, eu estava dormindo toda noite 9, 10 horas. E assim, eu acordo às 6 da manhã, estava acordando quase 8, assim, muito, muito louco. Mas eu me dei, né, esse luxo, esse direito, sabendo que eu tava com Covid. Eu também dava uma dormidinha depois do almoço, né? Coisa que eu gosto de dar uma relaxada depois do almoço, mas eu tava dormindo mesmo, assim, de apagar, de sonhar, e isso não acontece no dia a dia, né? Porque, enfim, a cabeça tá sempre muito ativa e, enfim. Eu sei que hoje eu acordei às 6, que é o meu horário, e não consegui ficar assim muito depois do almoço. Fechei o olho 15 minutos e já fui fazer o que tinha que fazer. Então, assim, isso pra mim também foi mais um sinal de que a Covid se foi. Amanhã de manhã vou falar pra vocês, vou confirmar, né? Tô aqui falando o que eu acho, posso estar enganada, mas tudo indica que a Covid foi embora. E é interessante que algumas pessoas me perguntaram no direct sobre a minha alimentação. E aí eu sinto de falar para vocês umas coisas, né? Principalmente quem tá com Covid ou com, né, alguma outra virose, porque a gente tá num momento assim de bastante circulação de vírus. Uma das coisas, assim, primeiras para você cortar se você contrair algum vírus são todos os derivados do leite. Eu acho que a maioria das pessoas já sabem, né? Isso é bem difundido hoje, que os derivados do leite, eles propiciam que o corpo crie mais mucosa, ou seja, catarro, coisas que atrapalham o funcionamento do pulmão, da respiração. Então, assim, nesse período, inclusive, de 2 anos de quarentena, se eu tomava de vez em quando um iogurtezinho, porque eu gosto de iogurte, eu cortei. Então, assim, há 2 anos que eu não toco em iogurte, nem queijo. Comecei a comer tofu, sabe? Um tofu mais temperado, né? Tenho privilegiado também comida orgânica. Então, não como carne, não como fritura. Então, assim, a Covid também me pegou com um corpo extremamente saudável e descansado, com cuidados que eu tenho mesmo, né? Como eu tenho dito pra vocês, assim, eu sinto meu corpo e vejo meu corpo como
um templo sagrado da minha alma, das minhas experiências, como o maior companheiro que eu tenho nessa vida, tá sempre comigo, me levando para aqui, para acolá. Então, assim, meu corpo é muito sagrado, eu cuido dele muito bem. E aí eu senti de falar isso aqui para vocês, né? Assim, se vocês se cuidarem e por acaso contraírem algum vírus nesse momento assim de mais, né, de circulação maior dos vírus todos, vocês vão sentir uma diferença, sabe? Assim, tentem, porque vale a pena. Já teve gente que falou pra mim assim, mas isso no passado, né? Porque eu tenho uma alimentação saudável e me cuido desde sempre, né? Minha mãe, ex-hippie, sempre pesquisou alimentação natural, né? Sempre foi exemplo de cuidados com a própria saúde, sempre mostrou opções pra gente. Então, eu tenho essa sorte também. Mas eu me lembro que já há muito tempo, quando eu falo sobre isso, e as pessoas, né, convivem comigo e veem como eu levo a vida de uma maneira saudável, as pessoas falam assim, não vou me sacrificar, né, para adquirir esse hábito saudável, porque para mim é muito mais interessante fazer tudo o que eu quero do que viver mais. Só que a questão é que você pode se habituar a fazer coisas saudáveis, a partir da compreensão que tudo que gosta de você merece que você também goste, né? Eu tenho essa filosofia, né? Eu gosto de todos os alimentos que gostam de mim, que me fazem bem. E como eu sou virginiana, muito prática, né? Eu tenho essa facilidade, né, de moldar meu pensamento, meu raciocínio, falar, não, se isso não faz bem pra mim, né? Se isso não gosta de mim, por que eu vou gostar disso? Né? É um raciocínio assim, lógico. Então não é uma questão de querer viver mais, né? A gente sabe que amanhã você pode estar passando na rua e cai um piano na sua cabeça e você morre. A gente não sabe até quando vai viver. A questão é viver com plena saúde aqui e agora, no dia de hoje, né? Ter essa disposição e essa resistência, esse sistema imunológico, né? Essa integridade física aqui e agora, né? Não é pra quando tiver 100 anos, não. É viver se sentindo bem hoje. Então, às vezes eu fico achando que eu devia trazer mais esse testemunho para vocês, né? Porque assim, toda a minha jovialidade, energia, disposição tem a ver com o trabalho, com o cuidado que eu tenho comigo, né? Com as coisas que eu como. É claro que você pode estar comendo de uma maneira saudável e estar se intoxicando com outras coisas, né? Tipo pensamento, energias negativas. Então, assim, é um trabalho global, né, gente? Assim, não é, nada é de graça, nada é por acaso, assim, tudo exige atenção, amor, dedicação, trabalho, cuidado. E aí, como é que vocês estão? Falando em alimentação, também vale dizer que os passarinhos, vale dizer que tem muita gente passando fome pedindo comida na rua, né? Isso é duro de ver, isso é duro de suportar mesmo, né? Porque estamos todos e todas interligados e não é possível a gente se sentir 100% bem se tem pessoas na rua, né, pedindo comida e não conseguindo criar um espaço próprio de autorrealização, de validação da vida. Claro que as pessoas estão validando a vida de qualquer maneira, né? Muitas vezes uma pessoa está na rua e está cumprindo um destino, um desafio profundo que tem a ver com toda a ancestralidade dela. Ela está cumprindo algo que é necessário muitas vezes, até para dar uma virada na própria vida, até para chegar no fundo de poço e falar, não, agora basta, agora chega, encontrar a própria força para sair desse lugar. Então, assim, nada é por acaso e eu reverencio todas as histórias, né? Mas o que eu sinto quando eu olho uma pessoa assim na rua é que eu podia estar ali,
né? Qualquer um de nós podia estar ali naquela situação. Estamos todos e todas sujeitos a uma inconsciência mesmo, né? A uma distração, a fazer uma escolha errada, equivocada, que depois vai marcar a nossa vida para sempre. É por isso, gente, que eu falo tanto, né, sobre autoconhecimento, sobre buscar esse equilíbrio, né, essa capacidade de gerenciar as próprias emoções. Porque às vezes você não precisa nem chegar ao ponto de estar na rua pedindo nada. Muitas vezes você está na sua casa, né? Você está podendo pagar suas contas, mas internamente você está vivendo um inferno, né? Você está muito infeliz, você está jogando fora essa preciosa oportunidade que é viver, né? Que é aprimorar e melhorar cada vez mais a sua relação com você, com as pessoas, né? O fruto do seu trabalho, né? Poder colher o fruto do seu trabalho, o que você faz. Então, assim, eu tô querendo fazer uma live, por exemplo, para falar só sobre dinheiro. Eu vou fazer essa live amanhã, eu acho. Hoje eu acho que não vai dar, porque eu tenho um compromisso virtual daqui a pouco. E, enfim, eu acho que amanhã vai caber mais a gente falar só sobre o dinheiro de uma maneira assim bem leve e transparente, né? Porque o dinheiro é um dos tabus da nossa sociedade, assim como é a sexualidade, assim como é a morte, e a gente precisa falar sobre o dinheiro assim com mais naturalidade, né? E quando eu digo isso, eu admito que eu própria já tive muita dificuldade, né? Ainda tenho um pouco, mas já tive muito mais dificuldade de falar sobre o dinheiro. E a partir do momento que eu comecei a falar sobre o dinheiro e a entender que energia é essa e como ela pode ser positiva, a minha vida financeira começou a fluir melhor, sabe? Mas é um constante aprendizado, porque de fato a gente colocou o dinheiro num lugar de tabu, né? Um lugar difícil de falar. Então é legal a gente falar. Vamos fazer essa live amanhã, tá? E o que mais? Eu ia ler o que vocês tinham escrito e parei no meio do caminho para falar aqui alguma coisa. A Brendinha falou, eu também já tive Covid e realmente não é nada fácil. Na época que eu tive, eu sentia muitas dores de cabeça bem forte, muito enjoo que não passava, mas graças a Deus tudo isso já passou. Então, Brendinha, o único sintoma que eu senti, assim, um sintoma claro de que alguma coisa ia errado no meu corpo, foi esse enjoo no dia 1º. Eu senti um forte enjoo e eu falei, gente, mas que é isso, né? Eu comentei com vocês. Será que foi porque eu dormi tarde, eu sempre durmo cedo? E aí depois eu vi que foi o Covid. Mas não passou, não tive perda de olfato. E aí eu fiquei sabendo que essa variação do Covid não tira mesmo o olfato, né? Então, assim, não foi um mérito meu, parece que não tira. E agora também, assim, estando vacinada, com certeza isso facilitou bastante, né? Isso ajudou eu ter passado por esse Covid com tanta tranquilidade. Aliás, assim, tô cansada já desse isolamento, né? De estar toda hora, quando saio, que eu vou no supermercado, passando álcool, né? Antes de pegar nas coisas, né? Com medo de transmitir para outras pessoas. Ontem mesmo fui com o Gui comprar açaí, falei, filho, nem vou entrar na loja, vou ficar aqui fora, assim, tudo ao ar livre. Falei com ele de longe, assim, meio brincando de capoeira, porque tenho muito medo de contaminar outra pessoa, né? Que coisa maravilhosa, tô feliz demais que você tá se sentindo bem. Eu tô, sim, Brendinha. Aliás, me senti bem o tempo inteiro, assim, foi muito tranquilo, graças a Deus. O Gleuber fala, boa tarde, Ingra, fico feliz que esteja bem. Curiosidades, ainda tens contato com a Almir Sater? Sente vontade de voltar ao Pantanal? Sim, Gleuber, falo com o Almir, assim, com frequência, né? Falei com ele até no final do ano, no aniversário dele, em novembro. Ele tá lá fazendo a novela, tá super feliz, diz que tá linda. O Almir mora no Pantanal, né? E um ou 2 meses antes de começar a pandemia, eu fui lá para a fazenda do Almir com meu filho, com o Guilherme, para apresentar o Pantanal para o Gui.
E foi incrível, assim, ficamos 2 semanas na fazenda do Almir, depois ficamos 2 semanas em Bonito. Foi um verão do Gui, né, umas férias dele, e logo depois começou a pandemia, então foi maravilhoso a gente ter ido. A Almir até convidou, se quiser, venha pra cá passar aqui a quarentena e tal, mas aí eu já tava trabalhando bastante na internet, né? Fazendo lives, fui contratada para fazer lives, lancei meu segundo livro no meio da pandemia, então estava finalizando, e aí eu resolvi não me retirar, né, de cena, fazer o que eu tinha que fazer. Mas, nossa, é muito bom estar lá com ele, na fazenda dele, andando a cavalo. É uma vida, é outra vida, é outro mundo, nossa, muito saudável. Isso mesmo, tem que cuidar direitinho, se alimentar. Ah, vi que tem uma pergunta na caixinha, fico feliz quando tem pergunta na caixinha. Também me alimento muito bem, faz a diferença na saúde. Tenho 50 anos, tenho 55, hein? Me respeite. Gente, mas eu não me sinto com 55. Assim, eu me sinto moleca. Oi, de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Tudo bem? É Adriano Lipoli, do Mato Grosso do Sul. Aproveitando também para te parabenizar pelo papel de Lia em Gênesis. Obrigada. Foi muito lindo, foi maravilhoso. Eu amei ter feito. Eu vou abrir ali a caixinha para ver o que vocês falaram, o que vocês perguntaram. Gente, eu quero aproveitar, já que a gente está aqui conversando, e eu já entrei aqui nessa live mais para matar um pouquinho a saudade, porque ontem eu não fiz e sei lá, assim, tô gostando de conversar com vocês aqui todo dia. Amanhã eu vou falar sobre esse tema do dinheiro. E aí, me lembrei agora, 2 coisas. Uma, sábado agora eu vou fazer um dia de constelação presencial aqui em Porto Alegre. Ainda tem uma vaga para constelar, então se alguém aí, sei lá, eu confio tanto no campo, né? Pode passar alguém aí na timeline com vontade de fazer uma constelação, fala comigo, tá? No telefone que tem aí no meu stories, né? Tem um número que é para isso mesmo, para constelações e coisas desse tipo. E a outra coisa é que tem um grupo de estudo que eu também estou organizando. A gente começa domingo sobre o livro do Bert Hellinger, Ordens do Sucesso. Inclusive eu já estou estudando de novo esse livro, né, para a gente fazer essa leitura juntos e juntas e compartilhar experiências e aprender um pouco sobre as nossas relações no trabalho, que tem tudo a ver com as nossas relações na vida pessoal. E aí eu fiquei com vontade de ler para vocês a introdução desse livro, para vocês saberem um pouco do que se trata. Ingra, manda um beijo para minha amiga Duda. Beijo, Duda. Ela é muito sua fã e sempre te acompanha pelas redes sociais. Beijão para Duda. Beijo pra Criciúma também. Hoje estou mandando beijo pra todo mundo. Cheia de energia, que essa Covid já foi. Querendo sair pra lá e pra cá. A Brendinha pergunta: o que você aprendeu com a sua personagem Lia em Gênesis? Você foi muito maravilhosa. Então, Brendinha, foi uma experiência muito espiritual. A verdade é essa, assim, né? Porque eu entrei numa fase muito curtinha, mas um momento onde Lia e Jacó estavam vivendo os arquétipos do feminino e do masculino sagrado de uma maneira muito clara, assim, né? Os personagens, eles estavam ali incorporando esse feminino sagrado, esse masculino sagrado e um casamento sagrado de parceria, de respeito mútuo. Então, assim, foi muito lindo ter vivido esse momento, apesar de ter sido bem rapidinho, assim, deixou ganhos mesmo, assim, pela experiência. Então, olha só, vou ler para vocês esse trechinho do livro Ordens do Sucesso, que eu vou começar esse grupo de estudo.
é a introdução. Não sei se vocês sabem quem é Bert Hellinger, é o criador das constelações familiares. Eu conheço e pratico e uso constelação familiar já há mais de 20 anos. É uma ferramenta, assim, fenomenológica e incrível, né? Todo mundo que já teve a experiência com constelação, com certeza ficou marcado para o resto da vida. Espero que tenha sido positivo, porque é uma situação tão nova, é uma experiência tão nova e impressionante para a grande maioria das pessoas, que se não for bem conduzida, às vezes a pessoa fica marcada até de uma forma negativa. Mas o que eu vejo na maioria dos casos é uma lembrança positiva mesmo, né? E de mudança de rumo a partir desse trabalho. Então, de vez em quando eu monto grupos de estudo para ler livros do Bert Hellinger, que são livros muito profundos e que eu pessoalmente gosto e prefiro ler junto com outras pessoas para compartilhar o que eu já tenho de experiência e para juntos e juntas a gente ter uma reflexão mais rica sobre o que está sendo dito no livro. Então, olha como é a introdução desse livro. Às vezes, distinguimos, por um lado, entre as áreas da família, a realização e a felicidade nos relacionamentos, e, por outro lado, os campos do trabalho e da profissão, como se pudéssemos separá-los. Entretanto, eles seguem as mesmas leis de êxito e fracasso, as mesmas leis da felicidade e da infelicidade, as mesmas leis e ordens na vida e no amor. Já fazendo um comentário sobre esse parágrafo, para quem leu o meu primeiro livro, O Medo do Sucesso, essa é uma das conclusões que eu chego no livro, né? Que eu tinha uma crença que a gente só podia dar certo em uma área da vida, até perceber que todas as áreas da vida são manifestação de um mesmo modelo de comportamento que a gente tem com a vida, né? Então, assim, não importa se é uma relação pessoal, se é uma relação profissional. Esse modelo de comportamento que eu carrego, que muitas vezes é uma dinâmica que eu herdei da minha família, vai se apresentar como modelo para todas as relações. Então, isso que ele fala, assim, eu tenho observado bastante na minha vida pessoal. E aí, à medida que a gente vai curando a nossa relação com as pessoas no dia a dia, a relação com o trabalho também vai sendo curada. E o Bert coloca nesse livro o trabalho quase que como uma pessoa. Inclusive, numa constelação, a gente pode colocar um representante para o trabalho para ver como a pessoa se relaciona com o trabalho num nível mais profundo, que muitas vezes tem um modelo de relação inconsciente que a pessoa só consegue ver durante uma constelação. No início, as constelações familiares se ocuparam principalmente das relações pessoais. Trouxeram à luz as ordens básicas do amor, segundo as quais nossos relacionamentos têm êxito ou fracasso. Quando comecei a investigar as leis do sucesso e do fracasso no trabalho e na profissão, e cada vez mais nas empresas e nas organizações, veio à luz que estas seguem as mesmas ordens. Eu sigo essas conexões neste livro. Ele nos introduz à postura interna que leva nossos relacionamentos e nossa vida a ter êxito. Essa postura interna nos conduz aos movimentos que podem curar aquilo que foi afetado devido a determinadas circunstâncias que nos limitaram anteriormente, tendo como consequência efeitos profundos no êxito de nossas relações pessoais e, ao mesmo tempo, no nosso trabalho e na nossa profissão. É o que eu tenho falado para vocês, né? Eu vou ler só essa última frase e comento isso. Eu lhe desejo com este livro e talvez com os seguintes o grande sucesso ou a felicidade plena na vida e no trabalho. Seja lá o que você quiser alcançar individualmente e realizar a serviço da vida. Vou comentar duas coisas aqui. Uma é como ele valoriza esse mundo interno, e eu tenho falado isso para vocês, né? Eu, na minha vida, apesar de ter, né, pouco tempo de vida, 55 anos, não é tanto tempo assim, mas eu já vivi, gente, tanta coisa. E já vivi muitas glórias, assim, né? Eu já colhi muitos frutos
de êxito que a grande maioria das pessoas sonha e muitos poucos podem experimentar. E o que eu tenho para dizer para vocês é que o nosso mundo interno, de fato, é o universo que mais importa em qualquer momento da vida, em qualquer situação que a gente esteja vivendo. Porque a gente pode estar assim coberto de glórias, de conquistas, de êxitos no mundo lá fora. E se a gente não tiver pacificado interiormente, se a gente não tiver íntegro, se a gente não tiver atenta ao que o nosso coração está pedindo, se a gente não tiver em paz com os nossos desejos, né, com o que a gente realmente quer, se a gente não tiver alinhada com a nossa verdade, tudo isso que a gente recebe de fora para dentro não vai nos satisfazer, não vai trazer a alegria e a felicidade que todos nós buscamos. Então, assim, esse universo interno, esse palco interno, esse lugar que é o nosso coração, a nossa alma, é a base para que a gente, de fato, desfrute de todas as conquistas, de todas as glórias que a gente pode colher na vida. Porque quando a gente está inteiro, internamente falando, e alinhados com a nossa verdade, tudo que a gente recebe de conquistas pode de fato ser aproveitado e vivido plenamente, sabe? E sem apego, principalmente. Porque uma das coisas que faz com que a gente não aproveite um êxito é o medo de perder aquilo que a gente conquistou, né? Então, assim, no livro O Medo do Sucesso eu falo muito disso, né? Você começa a não arriscar mais e não viver o movimento da vida e não se abrir para o novo, porque como você já conquistou alguma coisa, você fica preso a essa conquista e tem medo de arriscar, tem medo da mudança e de andar, né, e receber novas coisas, tem medo de largar aquilo que você já conquistou, né? E o Bert fala muito disso nesse livro, né? Quando a empresa ou enfim a sua vida profissional não se abre para as coisas novas, ela morre, né? Porque vida é movimento, vida é inovação o tempo inteiro, assim. Então, eu tenho aprendido muito com o Bert, claro, com outros estudos que eu faço, estudos profundos, espirituais. Tenho aprendido a cada vez mais me abrir para coisas novas, né? Tá aqui falando de autoconhecimento, ter me tornado consteladora, ter escrito livro, né? E ter cada vez mais uma leveza perante a vida, tem a ver com essa abertura de coração, né? Para tudo que chega, que é novo. E não tô livre de ter medo do risco, mas aprendi a caminhar com esse medo, né? A pacificar esse medo, né? Porque eu já confio mais na vida, eu já confio nesse campo que nos conduz, né? Nesse amor do Espírito que conduz todos nós, né? Numa direção de reparação, de reconciliação, de equilibrar tudo que está desequilibrado no nosso sistema, na nossa vida. Então, existe um campo espiritual por trás de tudo, gente. É incrível, assim. Por trás de uma empresa tem um campo espiritual, né? Por trás de todas as relações, né? Tem algo que vibra dentro da gente, que buscou o encontro daquela relação para trabalhar alguma coisa que precisa ser trabalhado. Então, nada é por acaso. Cada encontro traz presentes, traz chaves, né, de autocura, de autoperdão, de autodescoberta. Tem uns passarinhos passando aqui esse horário. Então é muito lindo. E aí esse livro fala disso, né? Fala dessa consciência, desse caminhar consciente, né? Dessa abertura para o novo, essa capacidade de autotransformação, essa capacidade de deixar que as coisas morram, às vezes deixar que uma empresa morra, né? Porque a morte de uma empresa muitas vezes vai contribuir para o sucesso de uma nova empresa, de uma nova etapa na nossa vida. Então, assim, o desapego é fundamental. Aí isso também vai se conectar com outras filosofias, né? E sempre tem a ver com esse lugar da presença, né? O que é que eu sinto agora? O que é que eu sinto hoje? Né? E às vezes a gente toma uma decisão e no meio do caminho essa decisão começa a
aparecer errada. Então, você precisa também ter essa presença de espírito de transformar algo que você já tomou, né, uma decisão e que você já está colhendo resultados e consequências e compromissos com outras pessoas. Então, assim, você precisa transformar isso. Então, a vida exige estado de presença constante. E esse estado de presença pode ser bem tranquilo, assim, pode ser bem prazeroso. Quando a gente aprende a surfar a vida, né? Quando a gente sai dessa angústia de querer engessar tudo e de ter medo do novo. É um trabalho também, um autotrabalho, né? De ir aprendendo que é seguro se abrir para o novo. E que a gente não vai morrer se algo der errado. A gente vai aprender com isso, né? E se a gente cair, a gente pode levantar. E a gente tá aqui para isso. Então, no fundo é tudo muito belo, né? Assim, tudo tem um sentido profundo. Nada é por acaso. A gente sofre quando não enxerga o que a vida está nos mostrando, né? E aí, mais uma vez, eu lembro de todas as pessoas que estão sofrendo ou por uma situação de vida difícil, né? Que muitas vezes está trazendo uma pressão para que a pessoa acorde, para que a pessoa reaja. Eu falo disso porque já aconteceu comigo algumas vezes, né? Uma situação de vida muito difícil, onde eu pude enxergar alguma joia dentro de mim, e hoje eu agradeço ter passado por aquela dificuldade, por aquele momento. Isso inclusive está escrito no meu primeiro livro, né? O segundo também fala muito das superações, né? Dos desafios da vida, que as superações chegam de fato para a gente descobrir nossos superpoderes. Então, que todas as pessoas que estão enfrentando dificuldades, sejam materiais, sejam emocionais, sejam espirituais, possam encontrar essa chave da jaula, né? Essa chave da prisão. Essa prisão que a gente mesmo se coloca por estar dentro de tanta ilusão, né? Por ter solidificado tanta ilusão, tanta crença ilusória sobre nós mesmos, sobre os outros, né? Por a gente ter solidificado e fortalecido tantos medos, por ter medo de olhar para o medo. Vocês viram esse vídeo que eu coloquei aí hoje cedo, né? A gente tem medo de olhar para o medo, né? A gente se prende para não enxergar que a gente está numa prisão. Então, assim, são camadas e camadas de autoflagelo, né? De sofrimento que a gente mesmo se impõe, né? Quando a gente olha para a vida ali, ó, um monte de passarinho, né, voando. E uma terra tão fértil, né? Essa que a gente nasceu, né? Esse planeta. A gente não compreende, né? A gente fica sem entender por que tem gente passando fome, né? Por que tem gente passando fome? Por que tem gente em guerra? Por que tem gente em sofrimento espiritual, emocional? É difícil entender, né? Eu acho que a gente encontra essas respostas dentro da gente. Quando a gente se dá conta que muitas vezes, a maioria das vezes que a gente sofre, somos nós que estamos nos impondo aquele sofrimento. Se a gente quiser sair dele e perceber que é um sofrimento ilusório, a gente está criando, né, uma realidade paralela para sofrer, muitas vezes porque carrega a culpa, muitas vezes porque herdou, né, um sentimento de dívida da nossa ancestralidade, e sem julgamentos, né? A gente herda para fazer alguma coisa, para compensar algo que foi feito no passado, só que a gente não tem consciência. Então, quanto mais a gente vai tomando consciência desses padrões, mais a gente vai fazendo a nossa parte, né? Ok, meus ancestrais atuaram de uma maneira inconsciente, então agora eu vou trabalhar para essa compensação, sem julgar meus ancestrais, vou simplesmente fazer a minha parte. E assim a gente vai se liberando e vai liberando todo o nosso sistema. É assim que a família humana pode um dia encontrar um estado de vida mais leve, né? Mais harmônico,
mais fraterno, mais compassivo e mais abundante, mais próspero para todos, né? Porque é incompreensível existir miséria, né? Como é que a gente conseguiu inventar miséria num planeta de abundância, assim? Não entra na minha cabeça, sabe? Eu faço parte de um grupo, o grupo Paz Sem Fronteiras, onde a gente agora está num movimento, né, criado pela fundadora Ana Vitória Vieira Monteiro. A gente está no movimento das sementes ancestrais, né? Onde a gente está fazendo assim um intercâmbio entre a gente, todo mundo que se aproxima, que quer plantar semente, seja na terra, seja, né, num lugar, numa área maior, seja num vaso. A gente está vivendo esse processo de plantar, colher e comer. E, gente, não tem nada mais milagroso e abundante do que a natureza e do que a terra desse planeta. Sabe assim? É de chorar de emoção, assim, porque, nossa, assim, você vê o plantio e 2, 3 meses depois, assim, tem quilos e quilos de verdura, de abóbora, de milho, de feijões, de todos os tipos, todas as cores, né? Uma abundância, sem veneno, sem ninguém botar veneno, assim. A gente tá distribuindo para todo mundo plantar, e se quiser comer e viver só disso, pode, sabe, assim. Então, assim, não cabe na cabeça de uma pessoa normal entender a fome nesse planeta, sabe? Entender que tem um monte de gente passando fome e terras, né? Volumes de terra que quase não tem fim na mão de 1, de 2, de 3, né? É uma loucura. E esse 1, 2, 3 que tem, né, centenas de quilômetros de terra, não tá feliz. Não tá, porque tudo é espiritual, né? Essa pessoa que não compartilha, que tá nesse apego, né? Essa pessoa tem muito medo. Ela carrega medo. Por isso ela precisa segurar para ela só, né? Por isso que ela precisa acumular bens. Ela carrega medo, ela vive no medo, ela vive na escassez, ela não vive na abundância. Ela tem medo de perder tudo aquilo, porque de fato ela vai perder, inclusive ela vai ser engolida pela própria terra, né? Só para lembrar. A Brendinha fala: Ingra, conta um pouquinho pra gente como é a sua relação de amizade com Petrônio Gontijo. Eu acho lindo a amizade e a cumplicidade de vocês. O Petrônio, ele é uma pessoa, assim, de um coração doce, né? Assim, incrível, assim, pura poesia, o Petrônio. Eu já tinha feito uma novela com ele, né? Essas Mulheres, mas a gente não contracenava. E dessa vez foi, assim, um super prazer. Amores, é isso, ó. Tem mais uma pergunta aqui na caixinha. Ué. Acho que foi aquela. Sumiu. Acho que a pessoa que botou a pergunta apagou. Então, é isso. Essa live é curtinha. Eu vim fazer porque eu tava com saudade de vocês. E amanhã vamos fazer uma live para falar do dinheiro. Fala aí do livro sobre constelação. O Omar tá me convidando para fazer um livro sobre constelação. Eu vou fazer, Omar. Eu tô assim querendo muito começar a escrever meu terceiro livro, mas eu confesso que eu tô com pouco tempo. A Telzinha falou: Ingra, manda beijo pra mim. Sou sua fã incondicional aqui do Maranhão. Beijo, Telzinha. Eu estou mandando os beijos pra todos e todas. Beijo pra Curitiba, Lindinei. Então é isso, amores. Amanhã eu volto aqui. Amanhã, pra quem não sabe, é aquele dia do mês que eu sorteio uma constelação. Lembrei agora de falar isso pra vocês, tá? É sempre a primeira quarta-feira do mês, mas como eu tava num sítio sem computador, eu passei pra segunda quarta-feira esse mês de janeiro. Então é amanhã, às 19 horas. Vou botar ali no Stories o contato para quem quiser
receber o link do Zoom, tá? É um trabalho muito sério, né? Então, assim, digo isso pra vocês, é um trabalho espiritual, sério, protegido. E então, que venham todos aqueles e aquelas que queiram se conectar com uma dimensão sutil, mais profunda, dentro de si mesmo e dentro desse campo das constelações, né? Que é o campo mórfico. Oi, Renata, de Salvador, minha conterrânea. Então é isso, amores. Adorei falar com vocês um pouquinho. Beijo. Até amanhã.